Boa noite a todos. O Dia do Vinho Brasileiro é uma realização do SEG, Sindicato Empresarial da Gastronomia e Hotelaria, região Uva e Vinho. E nós estamos comemorando a 12ª edição do Dia do Vinho Brasileiro. Que bom que a gente tem uma data para comemorar o Dia do Vinho Brasileiro. Foram tantas participações, a construção de uma programação que foi envolvendo regiões produtoras de todo o Brasil. E este ano, em função da pandemia, o projeto se tornou um evento híbrido, com realizações presenciais, mas também participações digitais. O que a gente quer é que todo mundo participe como for possível, quando for possível e onde for possível. Seja na mesa de casa, como eu estou aqui, num jantar, seja no chão da sala, fazendo um piquenique, no jardim, até na sacada, ou até na cama, assistindo o filme preferido, ou então num restaurante, numa vinícola, num hotel, conforme o regramento de cada região, mas sempre em segurança. Afinal, o enoturismo é um dos turismos mais seguros,
porque ele estimula as experiências exclusivas, privativas, ao contrário de aglomerações. Cada vez mais a gente pode viver experiências ao ar livre, almoços, piqueniques, passeios. É uma infinidade de atrações em 10 estados brasileiros, onde hoje a gente vê o vinho brasileiro nascer. Essa live, ela é uma das realizações do Dia do Vinho Brasileiro 2021. Eu vou estar aqui falando com 10 influenciadores do vinho e do turismo, compartilhando com vocês experiências que eles viveram, que a gente viveu, dando dicas do que vocês podem fazer em casa ou em qualquer atração enoturística que existe no Brasil. Mas para realizar todo esse projeto, a gente não poderia deixar de agradecer inicialmente de forma muito especial os patrocinadores deste projeto. O grande patrocinador master é o Boulevard Convention, um empreendimento que está em construção aqui no Vale dos Vinhedos, entre Garibaldi e Bento Gonçalves, que vai se constituir no maior complexo hoteleiro e de eventos da região sul, com uma mega estrutura, a qual eu convido vocês para assistir um pouquinho através de um vídeo que a gente preparou, o que chega por aí, o que em 2023 nós vamos poder curtir, vivendo experiências neste complexo que carrega como bandeira uma rede de hotéis premiada na expertise da hotelaria, que é a Rede Plaza de Hotéis. Gente, aí a gente pudemos ver um pouquinho do que vai ser o Boulevard Convention, nosso patrocinador master, o qual eu agradeço mais uma vez. Mas nós temos outros patrocinadores a quem agradecer, como o Sebrae, grande parceiro dessa ação, e também as secretarias de turismo que apostaram conosco no projeto, promovendo o vinho brasileiro. A Secretaria de Turismo de Antônio Prado, que é uma cidade que quem ainda não conheceu, fica a dica para conhecer, é patrimônio histórico-cultural. Tem um museu com mais de 500 peças da imigração italiana e um casario de madeiras, de casas em madeira, que vale a pena a visita. Bento Gonçalves, que é a capital brasileira do vinho, o maior produtor de vinhos finos do Brasil. Flores da Cunha, que é o maior produtor de vinhos em geral do Brasil. Garibaldi, a nossa capital brasileira do espumante. E Monte Belo do Sul, que é uma cidadezinha com 2.500 habitantes e que, para quem não sabe, é a maior produtora de uvas per capita da América Latina. Muito obrigada a todas as secretarias, assim como as vinícolas que também estão engajadas nesse projeto, como as vinícolas Aurora, que está completando 90 anos, a vinícola Pisato, do Vale dos Vinhedos, ambas de Bento Gonçalves, a vinícola Campestre de Vacaria, lá dos Campos de Cima da Serra, a cooperativa vinícola Garibaldi, aqui onde estamos hoje, a vinícola Gaice de Pinto Bandeira, a vinícola Góis de São Paulo e a vinícola Guatambu, que representa a campanha gaúcha do município de Dom Pedrito. Nós estamos muito bem representados com um apoio que mostra a diversidade e a qualidade do vinho brasileiro.
Agradecemos também ao patrocínio da Giordani Turismo, que é a empresa que opera o passeio de trem da Maria Fumaça e a visitação do Parque Temático Epopeia Italiana. E, por fim, o nosso agradecimento também ao apoio da Uvibra Concevites, Governo do Estado do Rio Grande do Sul. A todos, muito obrigada. O que eu queria dizer agora é falar com vocês que estão aí em casa, espero que já tenham reservado o vinho brasileiro de vocês, aberto a garrafa, tirem logo a rolha, quem não tirou, abasteçam a taça e vamos degustar juntos essa live que tem muito a compartilhar em termos de experiência. Eu estou aqui, gente, num estúdio montado no Di Paolo, em Garibaldi. Essa foi a primeira unidade da rede Di Paolo, que hoje tem 15 casas. Eles estão presentes em diversas cidades do Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, em São Paulo. E eu vou provar aqui, ó, uma polentinha brustolada. E como diz a nossa campanha do Dia do Vinho, ah, como é bom! Espero que vocês também estejam degustando aí na casa de vocês um vinho, um piquenique, uma comida saborosa. Eu estou aqui com o melhor galeto do Brasil. E olha que não sou eu que digo, isso é anos que é consolidado. Eu, Lucinara Maziero, jornalista, vou estar falando com 12 influenciadores de diversos estados brasileiros de vinho e turismo. A gente vai falar um pouquinho sobre o vinho brasileiro, as suas experiências, né, que esse produto cultural proporciona a todos nós. Saúde a todos e vamos abrir hoje a live com um brinde e um gole de vinho brasileiro. Ah, como é bom! Quando a gente fala de vinho brasileiro, nós temos que levar em conta a diversidade de clima e terroir que existe no nosso país. E assim a gente está falando que o Brasil é um continente e não um país. Isso porque 26 regiões produtoras existem hoje no Brasil em 10 estados brasileiros. Então a gente precisa, na verdade, degustar, provar, experimentar, conhecer o vinho brasileiro. E aí a gente vai fazer grandes descobertas. Mas para falar comigo nesse primeiro bloco e compartilhar um pouquinho dessas experiências que já viveram em diversas regiões produtoras, apesar da Serra Gaúcha ser a mais tradicional em termos de vinho, como eu já falei, são 26 regiões produtoras, eu vou convidar para que participe comigo desse primeiro bloco o Leandro Baena, que muita gente não conhece pelo nome, mas conhece pelo choro da videira, certo? O Leandro Baena, ou melhor, eu vou chamar ele por Choro, assim como todo mundo chama ele, está em São Paulo agora, assim como a Lisiane Gouveia, do Livino, que é aqui gaúcha do Rio Grande do Sul, também vai participar com nós desse primeiro bloco, e a Maria Barreiros, do Vinho com Maria de Maceió, hein, Maria? Nós aqui estamos agora com uns 10 graus, imagina a temperatura que tu deve estar curtindo com esse litoral magnífico que tem em Maceió. Mas para abrir essa live, eu vou pedir para o Choro compartilhar um pouquinho com a gente, Choro, como é que nasceu essa paixão? Porque, na verdade, hoje, o Choro da Videira se tornou o maior ativista do vinho brasileiro. E eu queria saber como é que nasceu, porque paixão é paixão, né, Choro? Como é que nasceu essa paixão e o que... Eu estou degustando um vinho tinto aqui, porque eu estou com um galeto do Di Paolo. Eu queria saber o que tu está degustando aí. Conta pra gente. Espetacular. Boa noite para todo mundo. Boa noite, Lucinara. Boa noite, Lise. Boa noite, Maria. Um grande prazer estar falando com vocês aqui hoje. É verdade, eu sou um apaixonado por vinho brasileiro. O Márcio Brasnelli me chamava de um psicopata do vinho brasileiro. Eu acho que eu tenho um pouco disso, sim, mas com muito orgulho. A minha paixão por vinho brasileiro, Lucinara, começou quando eu comecei a estudar vinho, comecei a me aprofundar.
Eu me formei como sommelier profissional na BS aqui em São Paulo. Durante vários estudos que eu fazia na época, eu via que vinho brasileiro era muito ruim, que não tinha como produzir vinho bom no Brasil. Eu dei uma batida de olho, comecei a procurar, falei, mas tem mais de 1000 vinícolas no Brasil, todo mundo faz vinho ruim, ninguém acertou a mão até agora, e comecei a degustar vinhos brasileiros. Comecei a gostar, mas como eu era muito inexperiente na época, eu falei, pode ser só o meu gosto pessoal, não necessariamente o vinho é bom. Tá bom. Comecei a comprar vinhos brasileiros, inicialmente de vinícolas maiores, depois das pequenas, e comecei a colocar, reunindo 20, 30 pessoas em degustações às cegas. E o vinho brasileiro sempre ia muitíssimo bem. É a melhor coisa, né? Exatamente, porque você elimina o bebedor de rótulo ou a bebedora de rótulo. Aquela pessoa que não vai falar mal de um vinho, que ela pagou caro, mesmo que ela não tenha gostado tanto assim. Se ela gostou do vinho mais barato, ela vai ficar receosa de elogiar um vinho mais barato do que o vinho que custou muito mais caro. Quando esses vinhos começavam a ir muito bem, eu fui fazendo degustações às cegas. Até que um dia eu usei a vinícola, eu fiz a vinícola, que eu estou tomando o vinho agora, que eu vou falar daqui a pouco, tá aqui Deixa a eu ver. câmera. Ah! Que é monumental. Café Como diria minha namorada Lisiane Toniolo, Lisiane Gouveia, esquece, desculpa, é de cair os butiá do bolso. É de cair os butiá do bolso. É espetacular. Eu fiz uma degustação que foi uma das mais marcantes, que mais mexeu comigo. Porque qual é o consagrado? Champanhe é só champanhe, ponto final. E tem belíssimos produtores, belíssimos vinhos de champanhe, inegável isso. Mas eu peguei um champanhe aqui, que era muito vendido no Brasil, é muito vendido no Brasil, na época custava R$350 mais ou menos, e coloquei contra este vinho, contra o Nature, da família Gais. Beleza. 100% das pessoas preferiram o espumante brasileiro. Aquilo me deu um start, me deu uma coisa, e logo depois eu fui conhecer a família Gais. Fiz uma live com o Mário Gais, que foi uma das mais emocionantes que eu fiz na minha vida, que ele me falou uma coisa muito importante, eu nunca mais esqueci isso. Ele falou, durante muito tempo, o produtor brasileiro tentou fazer um vinho que lembrasse o argentino, parecesse um espanhol, tivesse o estilo do italiano. E quando o produtor brasileiro percebeu que podia fazer um grande vinho brasileiro, aí ninguém segurou mais a gente. E você tocou num ponto, rapidinho, se me permite, o tamanho do Brasil, esse tamanho continental do Brasil, nos permite vários terroirs diferentes, várias uvas, ícones completamente diferentes, vários vinhos da mesma uva diferentes. Se você pegar o Syrah produzido no Vale de São Francisco, por exemplo, o Testardi, e compara com o Syrah, ou da Casa Geraldo da Guaspari, na Serra da Mantiqueira, ou o Syrah da Alma Única, na Serra Gaúcha, 4 belíssimos vinhos da mesma uva e completamente diferentes. Esse Nature que eu estou tomando aqui, da família Gais, eu não sei se o pessoal sabe, mas foi o primeiro Nature do Brasil. Opa, e olha que a gente não combinou isso, né? Eu nem sabia. É verdade. É o primeiro Nature do Brasil. Na época que eles produziam isso, eles produziram sob pedidos específicos, sob encomenda, para a ABS e para a SBAV, Sociedade dos Amigos do Vinho, do Rio de Janeiro. Só que naquela época não podia produzir espumante Nature. Não tinha na legislação a designação específica para espumante Nature. Então eles pegavam um Brut, um Extra Brut, colocavam um selinho em cima do Nature e despachavam para o Rio. É um espumante espetacular, não preciso nem falar. 70% Chardonnay, 30% Pinot. Eu fiz 3 experiências aqui que eu acho legal compartilhar com vocês. Coloquei na taça Flute, coloquei na Balloon e coloquei na taça maior. Essa aí é a minha preferida. É isso que eu ia falar. Olha que bacana. A Flute, ela mantém muito a perlagem, mas ela limita muito o aroma. A Balloon já melhora bastante em relação à Flute, os aromas, e melhora a degustação. Agora, essa taça aqui, para um vinhaço desse,
é absolutamente espetacular. Um vinho, no aroma, ele tem aquele aroma típico, clássico de massa de pão, de panificação, que é da fermentação. Ele passa 24 meses em contato com o surli, com as leveduras mortas. Isso vai gerando complexidade para o espumante, gerando cremosidade. Quanto mais vai passando o tempo, essas leveduras mortas vão se quebrando, vão liberando inicialmente aromas novos, até chegar a liberar nanoproteínas e depois nucleotídeos, conforme a levedura vai se quebrando. Isso vai dando cremosidade e uma complexidade aromática espetacular. Na boca, ele é extremamente agradável, a perlagem, o gás, ele é extremamente elegante, bolhas bem finas, bem persistentes, uma baita de uma acidez, um vinho com uma ótima persistência. Resumindo, não tem a menor dúvida que hoje o Brasil, ao lado da França, é referência mundial em espumantes. Choro, enquanto eu peço para o meu pessoal aqui aumentar um pouquinho o volume, que eu não estou conseguindo escutar o choro direitinho para poder interagir, eu também queria destacar que essa live, para a gente brindar, celebrar, comemorar o Dia do Vinho, é uma live justamente para ouvir as experiências de vocês, compartilhar, mas que em hipótese alguma a gente tem pretensão de estar falando. Claro que tipo o choro é sommelier, alguns também são, mas a gente não tem pretensão aqui de fazer algo muito técnico, até porque, né, Choro, tu sabe que a Avaliação Nacional de Vinhos, o concurso do espumante brasileiro, o Brasil Wine Challenge, promovidos pela ABE, são os eventos que têm a chancela da OIV no Brasil, e isso deixa para os enólogos, para os engenheiros agrônomos, a gente está curtindo aqui o prazer que eles nos dão. Então, fala um pouquinho também da Geiss, das experiências que as pessoas podem viver lá, que muita gente nem imagina que é possível fazer um passeio 4x4, parar no meio de uma cachoeira, degustar um espumante ou ficar no open line, esquecendo que o mundo existe, né? Sem degustação técnica, porque, na verdade, nós estamos aqui hoje para brindar, para celebrar, para falar do vinho brasileiro, independente de técnica, de conhecimento, tanto que nós juntamos aqui um baita timaço de 12 pessoas com perfis totalmente diferentes, mas que já puderam viver alguma experiência, né? Perfeito. Eu acho imperdível o passeio na Geiss, na família Geiss, absolutamente imperdível. Igual você falou, o Wine Lounge deles é uma das coisas mais charmosas que eu vi na vida. A lojinha, a nova, que eles reformaram, ficou desbundante, é fantástico. Uma vez eu e a Alice fomos lá na família Geiss e uma pessoa nos recebeu e é um dos grandes nomes dos vinhos espumantes, não é só no Brasil, no mundo. Ele é referência e olha que não estou falando especificamente do ícone, do ídolo Mário Geiss, que também é uma figura queridíssima. Estou falando do Carlos Abarzúa, o Tivito, um gênio. O Carlito, para os amigos. Exatamente. Um gênio. Ele pegou a gente, colocou num 4x4, um carrinho que parecia, não sei se era elétrico ou gasolina, não sei, mas parecia um carrinho de golfe, assim. Tinha chovido, acho que 2 dias antes. A gente viu aquele barro, aquele morro, aquela terra mais molhada, não era um barro, mas aquela terra mais molhada, mas nunca que vai subir isso aí. Mas não tem a menor chance. E ele foi, subiu, levou a gente para os vinhedos, levou para o mirante, mostrou todos os vinhedos, passamos na cachoeira, tomamos espumante, vimos o pôr do sol. É muito emocionante, não tem como explicar como. É claro que é um belíssimo espumante, é claro que a família Geiss dispensa apresentações, mas você está na vinícola, vivendo isso, vivenciando isso com o produtor, isso, acreditem, não tem preço. Sem falar nos meninos, no Dani, no Inácio, todo mundo, que são queridíssimos, são apaixonados pelo Brasil, apaixonados por vinho brasileiro. Essa experiência do 4x4 é impagável. Fantástico. E realmente, quem chega lá no Wine Lounge não tem vontade de ir embora. É absolutamente imperdível, um dos lugares mais charmosos que eu conheci na minha vida.
Gente, olha só, a gente tem muita coisa para falar. Eu estou com uma colinha aqui e a gente precisa ir andando. Eu vou chamar a Lise do Livino, porque a Lise ela vai falar um pouquinho da campanha gaúcha, da Guatambu. E antes dela falar, eu queria dizer, na verdade, para quem não sabe, que a campanha gaúcha é a região que recentemente conquistou indicação geográfica, indicação de procedência, assim como tantas outras vem caminhando, né? Buscando a DO, como Vale dos Vinhedos, e a campanha já fala, já mostra essa conquista. E também gostaria de adiantar que em breve a estrutura de turismo da campanha gaúcha vai ganhar muito investimento, muitas novidades. Uma delas é o passeio de trem, que vai ser operado pela Giordani Turismo, que opera a Maria Fumaça aqui em Bento, Garibaldi e Carlos Barbosa. Esse trem deverá entrar em operação esse ano, né? Já está num processo bem avançado, assim como outros atrativos. E antes que a Lise fale da Guatambu, que eu sei que ela já foi para lá, já viveu experiências, está com vinho, um vinho ali degustando a Guatambu, eu queria dizer que o pessoal pode acompanhar no site diadovinho.com.br todas as principais atrações do Dia do Vinho e que a Guatambu, gente, tem uma atração imperdível, inédita, no sábado, dia 5 de junho. Vai ser uma degustação vertical do vinho premium deles, que é o Épico. Vocês imaginem degustar o Épico 1, 3, 4, 5 e agora o 6 que vai ser lançado. E tudo isso vai ser conduzido pela agrônoma e enóloga Gabriela Potter. Gente, é uma experiência imperdível na campanha gaúcha, né, Lise? Referência total. Que prazer estar aqui falando com você sobre vinho brasileiro, né? É uma honra. Obrigada a todos que estão nos assistindo. Um grande abraço, um abraço do tamanho do Rio Grande para o pessoal da campanha gaúcha também. É maravilhoso falar da Guatambu. É uma vinícola referência, né, na campanha gaúcha, em tecnologia e também na exaltação, né, da cultura gaúcha no Rio Grande do Sul. Então, é muito bacana. Eu estou aqui com o vinho dele, degustando. É uma delícia de vinho, né? É um belíssimo, grande vinho, Lu. E fala um pouquinho da experiência do local lá da Guatambu, porque, na verdade, o relevo deles é totalmente diferente aqui da Serra, de outros lugares, né? Muito, muito. Como a gente já fala, né? O Pampa Gaúcha já é aquele horizonte, né? São os campos que a gente observa infinitamente. É muito lindo viajar para a campanha gaúcha. E a gente é infinito ver aqueles campos e com isso, claro que a região estava muito para a parte de grãos e gado, enfim, mas aí agora as uvas, né, já foram tomando conta da região e estão todos muito felizes com isso. E se adaptou perfeitamente bem. O ambiente lá na Guatambu é lindíssimo. Eu tive a oportunidade de visitar no início da pandemia do ano passado, ainda deu tempo de visitar eles. E a Gabriela me recebeu, a Mari também. A Nara, eu não tive a oportunidade de dar um abraço nela, mas na próxima ida, com certeza. E as meninas são muito receptivas. A arquitetura espanhola, ela é muito linda, né? Que é característica da região da campanha gaúcha. E toda a vinícola, ela tem essa arquitetura, a decoração é voltada, né, para o gaúcho. O salão de festas é lindíssimo. O restaurante O Pôr do Sol na Guatambu é divino. Aquelas cadeiras, né, com o pelego, o vinho, a tábua de frios, é uma delícia. E as meninas recebem a gente tão bem que é maravilhoso falar de Guatambu. Isso é muito legal ver a diversidade, né? A diversidade, cada vinícola fazendo o seu melhor,
com a tecnologia, porque nesses últimos anos a gente viu realmente uma revolução da vitivinicultura brasileira, mas cada um buscando o seu nicho, seu perfil, a sua personalidade, né? Eu vou chamar agora a Maria Barreiros de Maceió. A Maria, ela esteve aqui. A Maria, na verdade, gente, ela foi uma das que participou da campanha do vinho, do Dia do Vinho Brasileiro ano passado, daqueles vídeos que a ABF fez, e ela foi uma das sorteadas com o kit da Avaliação Nacional de Vinhos. E aí ela acabou vindo para cá, né? Maria conheceu a nossa região. Sim. E numa das visitas ela teve a oportunidade de conhecer a vinícola Aurora, que hoje é a maior vinícola brasileira, que tem 1.100 famílias associadas num amplo trabalho social fantástico. Completou agora há pouco tempo, há poucos dias, 90 anos. Para quem não sabe, foi a primeira vinícola do Brasil que abriu as portas para visitação. Isso, gente, eu estou falando de 1967, quando aconteceu a primeira Fenavinho. E hoje a Aurora tem unidade produtiva no centro de Bento, unidade produtiva no Vale dos Vinhedos e mais uma unidade tecnológica fantástica com vinhedos maravilhosos em Pinto Bandeira. Pinto Bandeira. Então fala um pouquinho, Maria, como é que tá esse Maceió aí, degustando o vinho brasileiro, espumante? Boa noite a todos. Que prazer, que honra estar aqui, né? Tá aí representando o Nordeste mais uma vez. É uma felicidade enorme estar com esses grandes aí do vinho. Bom, eu estou muito feliz por ter recebido aqui só foram produzidos aí, né? 30 mil, 36 mil. Então, estou aqui com uma na minha mão, um corte maravilhoso da Aurora, essa vinícola que faz história. Né, um corte histórico, inclusive, foram 3 safras, 4 cortes aí, né? Cabernet Sauvignon, Taná, Merlot e uma pitadinha de Cabernet Franc para dar aquela especiaria. Estou aqui aproveitando bastante, mesmo no calor aqui, enquanto está 10 graus aí, aqui está 25 e tá bom, viu? Eu não sei se está 10 graus agora ou se já caiu a temperatura, porque nós estamos aqui tomando um vinhozinho no Di Paolo quentinho, então pode ser que lá fora esteja mais frio. Di Paolo maravilhoso. Então, assim, foi uma experiência maravilhosa, única, né? Já havia ido, mas antes de começar, inclusive, a estudar sobre vinho, então, ir com grandes nomes, enfim, com você, com toda a experiência do vinho brasileiro em novembro para a Safra das Safras, foi incrível, né? Tá ali pertinho, junto da Avaliação Nacional dos Vinhos, conhecer o Vale dos Vinhedos e outras regiões, né? A própria Aurora, né? Ver as três unidades, né? Na entrada ali do Vale dos Vinhedos, em Bento, e a belíssima unidade de Pinto, né? Fiquei até emocionada ali vendo tanto Chardonnay maravilhoso. E foi um pôr do sol assim incrível. E visitem, façam enoturismo. Aqui no Nordeste também vem toda a região ali do Vale de São Francisco. Isso. Não para de crescer, graças a Deus, né? Vem fazendo também vinhos cada vez melhores, né? É uma região, acho que é uma das únicas do mundo que tem aí 2 colheitas e meia aqui, né? Por conta de tanto calor. E ver essa diversidade, também já conheci vinícolas no Paraná, em Minas, e quero aí desbravar cada vez mais o vinho brasileiro. E muito orgulho de estar aqui, é um prazer enorme. Gente, eu estou muito feliz de estar com vocês. Vou erguer um brinde como despedida, né, de vocês. Obrigada por terem aceitado participar desse momento, né, na promoção do vinho brasileiro. E eu convido agora todo mundo a assistir um pouquinho umas imagens de como está a construção, as obras do Boulevard Convention, que está nascendo aqui na frente do Di Paolo, aqui em Garibaldi, no Vale dos Vinhedos.
Gente, dando continuidade aqui, eu preciso agora explicar para vocês qual é a promoção do Dia do Vinho Brasileiro 2021, que todos vocês que estão em casa podem participar. Como eu já tinha dito antes, a nossa ideia é fazer com que as pessoas abram a garrafa do vinho brasileiro, descubrem, percebam a qualidade do vinho brasileiro em casa, no trabalho, na vinícola, no restaurante, aonde for possível, quando for possível e como for possível. Vocês têm que fazer o quê? Fazer uma foto dessa experiência, seja sozinho, seja acompanhado, seguindo todos os regramentos, com segurança. Postar essa experiência nas redes sociais de vocês, pode ser tanto no Facebook quanto no Instagram. E não esquecerem de usar a hashtag Meu Dia do Vinho. Gente, hashtag Meu Dia do Vinho e marcar a vinícola do vinho que vocês estão degustando. Assim, vocês vão estar participando de um sorteio que vai acontecer no dia 6 de junho, próximo domingo, Dia do Vinho Brasileiro. A gente vai estar divulgando o resultado às 18 horas nas redes sociais do Dia do Vinho Brasileiro e do SEG Uva e Vinho. Serão 10 sorteados que vão ganhar esse kit que eu tenho aqui do meu lado, que são 8 rótulos nacionais. O pessoal vai mostrar bem pertinho para vocês verem. O primeiro rótulo é um espumante Brut do Boulevard Convention, nosso patrocinador, feito pela Casa Pedrucci. O segundo rótulo é um Prosecco Rosé da cooperativa Vinícola Garibaldi. O terceiro é um espumante Brut Nature da Cave Geiss. Depois nós temos um Merlot Rosé da vinícola Pisato, do Vale dos Vinhedos. Temos um Cabernet Sauvignon Rastros do Pampa, da vinícola Guatambu. Um Sangiovese, também um vinho tinto, da vinícola Campestre, que tem a marca Zanotto. Um Malbec de São Paulo, olha ali, um Malbec de São Paulo, da Tempos de Góis, da vinícola Góis. E para finalizar, um corte de 4 variedades, um vinho emblemático que marca os 90 anos da cooperativa Vinícola Aurora. Então, quem postar a sua foto, vivendo uma experiência com o vinho brasileiro, usando a hashtag Meu Dia do Vinho e marcando a vinícola do vinho que está degustando, vai estar concorrendo ao sorteio de um kit com esses 8 rótulos. E olha que legal, vai ganhar mais um voucher, como esse que eu tenho aqui, que dá direito ao quê? Um passeio de trem Maria Fumaça, da Giordani Turismo, além da visitação ao Parque Temático Epopeia Italiana. Gente, é muita experiência legal, são 8 rótulos totalmente diferentes, com terroirs diferentes, todos com qualidade, onde vocês vão poder descobrir na taça toda essa diversidade brasileira que o mundo já reconhece. Eu falo mundo porque em 2020 o Brasil conquistou centenas de medalhas em concursos internacionais no mundo inteiro. Até então, os espumantes é que vinham arrematando o maior número de prêmios. Mas no ano passado, os vinhos tranquilos, vinhos finos, tranquilos, superaram o número de premiações dos espumantes, o que comprova que o Brasil não é só um grande produtor de espumantes, mas de vinhos finos também. O que cabe é a gente abrir a garrafa e degustar para conhecer. E agora a gente vai para o segundo bloco. Eu vou convidar para participar comigo o Bob Júnior, da Confraria do Bob de Brasília, onde também, gente, está sendo feito vinho brasileiro. O Ricardo de Souza, do Bons Vinhos de São Paulo. E a Alexandra Aranovic, do Café Viagem e do Amo Serra Gaúcha, aqui de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul. Vejam só que a gente está fazendo uma viagem pelo Brasil, não só com os vinhos, mas também com os influenciadores que já viveram experiências junto com a gente. Eu vou passar a palavra primeiro para o Bob, para ele nos falar um pouquinho. Eu sei que ele tem novidades também de Brasília, né, Bob? Mas que tu tá com vinho da Pisato aí, do Vale dos Vinhedos. Lembrando que a Pisato, gente, foi a primeira vinícola a ostentar o selo de indicação de procedência
lá atrás, quando o Vale dos Vinhedos conquistou a indicação geográfica. E hoje tem vários rótulos com denominação de origem, né, Bob? É isso aí. Quero dar boa noite a todos, agradecer a Lucinara pelo convite, tá? Os confrades e confreiras aí de todo o Brasil, um grande abraço. Um abraço aqui para o Ricardo, um abraço aqui para minha amiga Alexandra também, tá? É isso aí, gente. Olha só, falar da Pisato é como se fosse, gente, chovendo molhado. Tá? Eu estou com 2 vinhaços aqui para mostrar para vocês. A Pisato, que é uma das especialistas em DO, né? Na denominação de origem Vale dos Vinhedos. Ela tem 7 vinhos. Esse aqui é um dos meus preferidos, deve estar com muita luz aqui. É o Concentos, tá? É um Merlot Tannat Cabernet Sauvignon, muito bacana. E esse aqui é o Cabernet Sauvignon, é o Sértio. Mas falar da Pisato sem falar dos vinhos, é a mesma coisa também a gente não falar da experiência que seria visitar a Pisato, né? A Pisato, eu já tive na Pisato 3 vezes, e assim, os vinhos da Pisato, eles têm uma filosofia, né? Concentrados, complexos, boa capacidade de amadurecimento, né? E assim, é uma das pioneiras de utilização do selo da DO. Ela tem 3 vinhos tintos hoje, atualmente, com selo da DO, 2 brancos e 2 espumantes, né? Mas uma das coisas mais bacanas, eu digo para quem for visitar o Vale dos Vinhedos, gente, reserva o teu dia ali para dar uma passadinha na Pisato, tá? Tem uma programação muito legal, programação especial, que são as harmonizações de queijos regionais gaúchos e vinhos da Pisato. Você vai ver como queijo e vinho, os dois vão ficar melhores juntos que separado. Vai ser uma grande experiência gustativa, tá? Sensorial, muito bacana. Quem preferir pode fazer a charcutaria regional gaúcha também, que eu vou falar para vocês. Eu fico difícil, dá vontade de fazer as duas. É verdade. Porque é outra experiência também, é diferente, entendeu? É diferente, não é a mesma experiência do queijo. A charcutaria, ela traz outros sabores, que vem picância, vem especiaria, é muito legal, tá? E também as verticais. As verticais são fantásticas. Você pode provar o mesmo vinho de várias safras, é muito bacana. Então, assim, eu recomendo os confrades e confreiras. Já fui 3 vezes, tá? Então, será que eu gosto? Tu sabe, Bob, que por incrível que pareça, apesar de eu ser daqui, eu não conheço tudo ainda, tem muita coisa para descobrir, mas a primeira pisa das uvas da minha vida eu fiz na Pisato com a colega jornalista Silvia Macella, que inclusive eu publiquei no meu perfil essa semana. Eu não vou estar concorrendo ao sorteio, gente, tá? Fiquem tranquilos. Mas eu fiz questão de participar da campanha resgatando essa memória, porque foi uma experiência incrível numa press trip, e foi um ano que durante a Vindima a Pisato também ofereceu essa experiência da Pisa. Então é importante falar também que a cada ano as vinícolas vão inovando e criando novas experiências. Essa dos queijos regionais e da charcutaria na Pisato são emblemáticas, né? E permitem uma harmonização de diversos rótulos, uma experiência incrível. Eu vou pedir para o Ricardo agora, Bob, o Ricardo falar um pouquinho. O Ricardo é de São Paulo, ele esteve aqui na nossa região, conheceu umas vinícolas, mas eu vou pedir para o Ricardo falar um pouquinho da vinícola Campestre, de Vacaria, ele está com o vinho da Zanotto aí, e também da vinícola Góis, que ele conhece muito bem. Eu fiquei encantada, confesso que está na minha lista, eu não conheço, acessei o site, eu vi que eles têm passeio de bike entre os vinhedos, piquenique, um restaurante fantástico, tem um lago, tem até um deck onde tem música ao vivo. Conta para nós um pouquinho disso tudo, Ricardo, e também da Campestre, gente, que na verdade eu conheci a Campestre há 15 dias atrás e me senti na região da Toscana. É isso? Exatamente. Boa noite, Bob Júnior, meu amigo, Alexandra, Lucinara. Muito obrigado aí, primeiramente, pelo convite. É um prazer estar participando dessa live. Vou falar um pouquinho
da Góis, né, que fica aqui em São Roque, em São Paulo. Pessoal que mora aqui perto já deve ter ido lá, tal, mas eles estão sempre com novidades, né? Eu gosto de falar que você ir na Góis é como se você se sentir em casa, porque o pessoal lá é muito familiar, eles te tratam tão bem, que você sempre quer voltar, né? Eu já estive lá algumas vezes, participei da festa da Vindima 2 vezes, e assim, eu até recomendo o pessoal que puder, né, alugar uma pousadinha ali do lado. Da última vez que eu fui, eu aluguei uma pousada do lado da Vinícola Góis para aproveitar o dia todo. Eles têm um parque enoturístico lá, fantástico, tem restaurante na frente da Vinícola Góis, tem várias lojinhas lá, e agora eles reformaram o lago, está lindíssimo, né? Eu estive lá em fevereiro de 2020, né, antes da pandemia, já estava muito bonito, e agora parece que eles deram mais uma reformada, e eles vão lançar agora em breve um wine bar na frente desse lago e um café. Mas é lindo, é para você pegar e passar o dia, tomar um vinho. E eles têm outros passeios, outras atividades que são bem bacanas, né? Você até comentou, eles agora têm a Wine Bike, que eu ainda quero conhecer, não tive a oportunidade de participar. Tem o Tour nos Vinhedos, que é muito legal. Sim. Eles têm degustação orientada, colheita ao luar, colheita de inverno, muito bacana. Que legal! E a festa da Vindima. Gente, a festa da Vindima é sensacional. Quem tiver a oportunidade de participar, é uma coisa familiar, sabe? Você chega lá, o pessoal está muito alegre, te tratam super bem. Você vai andar de trenzinho pela cidade até chegar na fábrica. Você vai colher as uvas. O Fábio Góis, o enólogo, vai explicar todo o processo de vinificação. Depois tem a festa da pizza, né? Depois eles te levam para um almoço maravilhoso com bacalhau. E lá nesse almoço você pode degustar todos os vinhos, a linha completa da Góis e da Venturini também, tem todos os vinhos. A Venturini aqui de Flores da Cunha, né? Aqui da Serra. Isso, é uma joint venture com a Góis. Isso. E os vinhos da Venturini estão lá também para você degustar, para você comprar. Tem uma loja incrível, né? Que você pode fazer a degustação dos vinhos. E na festa da Vindima, depois, você ainda tem uma área para descansar, com rede. Gente, é fantástico, eu recomendo. Ricardo, me fala uma coisa, Góis ali em São Paulo e faz um Malbec, porque no kit aqui, ó. E aí fala um pouquinho. Olha então, só. Aqui nós temos um Malbec reserva. Esse vinho foi lançado agora há pouco tempo, né? Eles têm a linha Tempos de Góis, essa é a linha Tempos de Góis reserva. Tem esse Malbec, tem o Sauvignon Blanc. Tem o ícone deles, que é o Filosofia Cabernet Franc. E lembrando, esses vinhos... eu tomei esse Filosofia Cabernet Franc aqui para dar uma aquecida hoje. Porque, na verdade é a primeira deles, live, né, que eu estou mediando. E eles estão fazendo agora os vinhos, né, com vinhedos, processo de dupla poda, né, poda invertida. Eles têm o Malbec, que é esse aqui. Tem um Sauvignon Blanc, tem o Cabernet Franc, eles têm vários vinhos, vale a pena conhecer. Isso é muito legal, porque, na verdade... Olha, o Malbec paulista. A gente vê o quê? Que as vinícolas estão... O consumidor, ele quer novidades, ele quer experimentar, né? Apesar do Cabernet Sauvignon, do Merlot, do Chardonnay serem os vinhos, as variedades assim mais tradicionais, mais famosas, mais conhecidas, a gente vê que cada vez mais as vinícolas estão apostando também em variedades diferentes para oferecer experiências diferentes. E o consumidor busca isso, ele quer experimentar, né, novos sabores, novos aromas. A Alexandra, que é aqui de Porto Alegre, ela vai nos falar um pouquinho, ela que é embaixadora do turismo de Garibaldi, gente, para quem não sabe, né, a Alexandra vai nos falar um pouquinho da Cooperativa Vinícola Garibaldi,
do Prosecco Rosé, que eu acho um Prosecco fantástico, né? Então fala um pouquinho, Alexandra, da cooperativa e já vamos emendar para se preparar para o terceiro bloco, já fala de Garibaldi, já fala de Monte Belo, para a gente falar um pouquinho. Eu acho que a cooperativa já tem o coração, o nome de Garibaldi, né? Esse Prosecco foi o primeiro Prosecco Rosé do Brasil. Eu acho que ele foi lançado na primeira Wine South America, que eu bebi ele, e muito interessante. E não dá para falar da cooperativa sem falar que eu acho que uma das coisas que todo mundo procura, gente, que todo mundo fala que o vinho brasileiro é muito caro, né, perto dos outros vinhos e etc e tal, mas a cooperativa tem esse trabalho muito interessante que eu adoro, que ela surpreende com preços excelentes, né? Então, eu me lembro que eu já levei tantos espumantes para festas quando tinham as festas, os eventos. Era aquele espumante assim que tu dizia, não, eu paguei 30 e poucos reais, e as pessoas ficaram, não, impossível, né? E eu acho que isso é a cooperativa, ela te surpreende com vinhos de excelente qualidade, excelente custo-benefício. Agora, eu trouxe um aqui que acabei não abrindo espumante porque nós estamos no frio aqui em Porto Alegre. Então, eu acabei elegendo um tinto que tem uma história comigo, né? Tá. Depois eu explico se der tempo, porque eu acho que não vai dar tempo. E esse rosé, que é o lançamento deles, porque tem uma live que eu já vou aproveitar e fazer a propaganda, onde aproveita e fala. Um passe trufa, né, Bob? Tu vai estar aqui dia 4, onde eles vão degustar alguns rótulos da cooperativa, e esse rosé, gente, que é 25 ou 26 reais, né? E que tem sempre essa descoberta, essa surpresa. Óbvio que não é um vinho, né? Não dá para se esperar, mas é aquele vinho que tu abre durante a semana e justíssimo. Perfeito. Muita fruta, um rosé refrescante para beber quando voltar o verão na piscina, mas eu gosto de rosé em qualquer ocasião. Então, eu também. Eu sou fã do rosé. Eu sou muito fã de rosé, né? Fazia horas que eu não abri um tinto, eu comecei a abrir o vinho tinto agora, porque eu tava no branco rosé. Então, agora que veio o frio de vez e a gente acende a lareira, aí vem uma linguicinha com um queijinho. Alexandra, tu falou um assunto que é muito importante, que eu gostaria de destacar aqui. Que tem muita gente que fala que o vinho brasileiro é caro, né? Eu acho que essa pandemia, com a mudança do comportamento do consumidor brasileiro, principalmente em função da alta do dólar, levou o brasileiro a olhar mais para o vinho brasileiro, optar por ele e fazer grandes descobertas e perceber a qualidade e ver que a relação custo-benefício é excelente. O vinho brasileiro não é caro, tem vinho brasileiro e vinho importado para todos os momentos, para todas as situações. Para o dia a dia, para o cotidiano, é óbvio, a gente tem vinhos a 30 reais, que são... Vou dizer uma coisa, é que nem produto, a gente diz assim, consumir o que é local, o que é mais fresco. Isso, também. Ao rosé e ao espumante. O rosé, quanto mais fresco, eu acho, mais jovem. Acabei de beber um rosé maravilhoso da safra 2021. E o espumante também, eu sou fã, né? A gente tem os gostos, eu gosto de coisa fresca e jovem. Então, assim, fresco e jovem é nosso, gente. Eu acho que é nosso, é o Brasil, assim. Alexandra, nós podíamos ficar aqui um tempão, mas já começa a falar um pouquinho mais de Garibaldi e Monte Belo, que nós já vamos ter que passar para o próximo bloco, sinto muito. Vamos lá, Garibaldi, a minha cidade, por isso que eu estampei ali, ó, Garibaldi, a minha cidade tão querida, tem tanta coisa legal, capital brasileira do espumante, né? É uma cidade do ladinho do Vale dos Vinhedos e que inclusive pertence ao Vale dos Vinhedos, tem vinícolas excelentes para conhecer lá, acabei de conhecer uma nova que está se instalando lá, de 2 guris de 25 anos, Tenuta, Foco e Ambrose, né? Então,
Garibaldi tem grandes surpresas, não só as vinícolas ícones, que seria a Garibaldi, a Peterlongo, né? Tem também a Pedrucci, que eu estou tentando, mas eles não estão abertos para visita, que é desse vinho, desse espumante incrível, que faz espumante. Se eu não me engano, eles têm os espumantes no Copacabana Palace, né? Então, eles também são autores de grandes espumantes. Vinícolas menores na Estrada do Sabor, que vale muito a pena conhecer esse roteiro, gente. Eu poderia ficar falando toda a vida aqui de Garibaldi, Não, né? E Garibaldi tem passeio tem cicloturismo, tem a Estrada do Sabor, tem... Mas falando de vinícolas, né? O enoturismo, façam o enoturismo na Estrada do Sabor. Temos o Betu, né? O Betu, temos também o Orgalindo Betu, que é uma de lá. Temos a Osteria de la Colombina produzindo vinhos lá da casa que vocês vão surpreender. Elas investiram, estão fazendo um vinho que a gente fica surpreso com o que a gente está tomando, né? Enfim, tem tantas coisas. E o Vaccaro também, que é um queridinho, faz excelentes vinhos, né? Que são todos vinhos muito artesanais e que vale a pena, é uma estrada muito legal e tá ali do lado de Garibaldi. E Monte Belo, Alexandra. Monte Belo é aquela... Todo mundo dizia, né, que quer fazer um lado B do Vale dos Vinhedos, vai a Monte Belo. Eu preciso dizer para vocês que Monte Belo não é mais o lado B. É isso aí. Não, ele está assim, ó, as pessoas descobriram o Monte Belo, tá cheio de atrações em Monte Belo, né? Agora vai ter que se descobrir um outro lado B, porque não é mais. Tem a vinícola Casa do Marquês, temos excelentes vinícolas para serem visitadas. Eu, inclusive, recebi um aqui da Demare, vinícolas familiares, né, com rótulos diferenciados. Abriu um restaurante novo que está chamando muito a atenção lá, numa casa antiga, então tá todo mundo muito indo para esse restaurante, né? Tem a Casa Olga, outro restaurante, mas é aquela cidade bucólica para ir no Mirante, para fazer um slow travel, para ir devagar, para não aglomerar. E na verdade quem vem para cá pega a estrada do Vale dos Vinhedos, segue, né? E vai dar em Monte Belo do Sul. Assim, quando vocês chegarem no Vale dos Vinhedos, olha aquela igreja lá no fundo, né? Aquela igrejinha. Vai seguindo, passa Pisato e vai subindo, e vai subindo, vai subindo e vai chegando. Gente, agora para finalizar esse bloco, Bob, tu topa aquela que eu tinha te falado? Eu vi que tem o violão aí no fundo da tela. Tu vai tocar uma música brasileira para nós cantar junto? Tá fechado aí o microfone. Minha amiga, você quer me colocar numa fria? Tá bom. Se tu não quiser, tudo bem. Mas para quem não sabe, o ano passado o Bob foi jurado do Brasil Wine Challenge. E aí a gente descobriu que além do talento de degustar vinhos, ele também tem o talento do entretenimento, gente. Olha só, tá lá o violão, ó, lá no fundinho. Um talento adormecido, hein? Um talento adormecido aqui. Mas tudo bem, tu pode tocar depois, fica tranquilo, eu não vou te fazer pagar esse mico. Eu acho que se eu não tocar hoje, o pessoal agradece. Então, gente, um brinde para vocês. Fiquem bem, muito obrigada. Obrigada por ajudar a promover, campestre, né? A promover o vinho brasileiro, tá bom, gente? Até mais. Saúde. Saúde. Gente, eu vou falar agora um pouquinho para vocês de uma outra ação. Prestem bastante atenção, porque a gente tem a promoção que é o sorteio do kit dos vinhos com o passeio da Maria Fumaça, mas nós temos também uma outra promoção que é do Boulevard Convention, patrocinador master do Dia do Vinho Brasileiro. O que vocês precisam fazer? Vocês têm que seguir os perfis no Instagram do Dia do Vinho Brasileiro, do Boulevard Convention, fazer o post na promoção que já está lá no Insta do Boulevard Convention, e vocês vão estar concorrendo a 2 diárias, tá? Em um dos hotéis da Rede Plaza do Brasil. Só para vocês ficarem um pouquinho mais com vontade, eu vou dizer que tem o Plaza São Rafael em Porto Alegre,
o Plaza Caldas da Imperatriz, que é um resort spa em Santo Amaro da Imperatriz, em Santa Catarina, o Plaza Blumenau, o Plaza First, que é na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, e o Plaza Bahia, em Busca Vida, olha só o nome, que é numa praia paradisíaca a 8 quilômetros de Salvador. Então, na verdade, vocês têm que fazer um post, seguir o perfil no Instagram do Dia do Vinho Brasileiro do Boulevard Convention. E tem que marcar 2 amigos, vocês têm que desafiar 2 amigos de vocês, certo? Então, aí assim vocês vão estar concorrendo a 2 diárias e aí vocês vão escolher um dos hotéis da rede Plaza, tá? Isso vocês podem seguir lá no Instagram do Boulevard Convention. E é ele que nós vamos ver agora mais um videozinho de imagens aéreas noturnas aqui de como está o processo de construção do Boulevard Convention. Então, eu continuo aqui no Di Paolo, mas agora a gente montou um outro cenário que lembra os piqueniques, as experiências ao ar livre que a gente tem aqui na Serra Gaúcha, que tem em Santa Catarina, que tem no Vale do São Francisco, em tantas outras regiões, em São Paulo, em diversas regiões produtoras. Eu vou convidar, aliás, antes de convidar, agora eu estou brindando aqui com um espumante do Boulevard Convention, né? Bem geladinho, e eu vou convidar para participar então do terceiro bloco, influenciadores, e a gente vai falar mais das experiências. Eu convido o Maicon Atuati, do Floripa to Go, de Florianópolis, um querido amigo que se tornou amigo da gente, a Simone Dias, do Viajando com Si, de Uberlândia, que esteve aqui há pouco tempo, conhecendo, né, a nossa região, e a querida Renata Araújo Castelo Branco, do You Must Go, dessa cidade linda, maravilhosa, que é o Rio de Janeiro. Então, vocês vejam que a gente continua fazendo essa viagem pelo Brasil. Eu peço para o Maicon falar um pouquinho do que ele gostaria de compartilhar em termos de experiência do enoturismo que já viveu, mas que não se esqueça de falar também de Santa Catarina. Perfeito, Lucinara. Vocês me ouvem? Estão me ouvindo bem? Estou ouvindo. Legal, então, boa noite, Lucinara, boa noite, colegas influentes do mundo do vinho, entusiastas. Bom, falar do enoturismo me parece uma tarefa fácil, porque eu me denomino, né, um turista do vinho. Pensar aí que é um nicho de mercado que vem possibilitando a implantação de atividades turísticas em regiões que a gente nem imaginava antes qualquer vocação para o turismo, né, Lucinara? É isso mesmo. Para vocês entenderem um pouco melhor, a própria Vibra apontou aí com uma pesquisa que o percentual de enoturismo no Brasil cresce de 10% a 15% por ano. Por ano. Claro que a gente entende aí, né, que a pandemia impactou um pouco nesse crescimento, né, assim como em outras áreas da economia, mas a gente entende aí que com a retomada gradual dessas atividades, né, com o avanço da vacinação, que também é importante, a gente deve retomar, né, essa crescente, né, em prol aí do vinho brasileiro, e que os enoturistas e os turistas no geral possam, de fato, aproveitar, né, essas experiências propostas aí pelas regiões produtoras e pelas vinícolas. Amém! Bom, enquanto enoturista, eu gosto sempre de apontar que não é só em época de vindima que existem experiências, né, junto às vinícolas ou às próprias regiões produtoras, né?
A gente esteve aí na Serra Catarinense, onde a gente pôde fazer aí corrida pelos vinhedos. Quem não gostaria de participar de uma corrida pelos vinhedos, né? E no final das contas ainda brindar com espumante. Nossa, combustível. Né? De uma certa forma bem inusitado, mas assim como nos anos anteriores, também estivemos na Serra Gaúcha nesse ano, a gente percebeu o quanto as vinícolas estão preparadas para receber o turista, né, com toda a cautela, com as medidas de segurança, né? Estivemos no Open Lounge da Gás e estou aqui degustando Natura, um dos meus espumantes preferidos, tão bem colocado aí pelo Choro anteriormente, né? Mas é um espaço democrático, com entrada gratuita, onde a gente pode aí usufruir e prestigiar os vinhos do nosso interesse, assim como a gastronomia local também. Então, são inúmeras possibilidades, né? Não falando só da Gás, mas do cenário geral, né? Do setor, do enoturismo, a gente pode ainda pensar aí nos jantares e almoços harmonizados, né? Almoços e jantares harmonizados, as próprias degustações às cegas, enfim, são tantas ações que nem caberia aqui nesse bloco a gente poder conversar. Quando tu veio para cá, além daqui de Bento Gonçalves, também vocês conheceram Flores da Cunha, né? Exatamente. Fala um pouquinho de Flores da Cunha, que é o maior produtor de vinhos do Brasil e que tem vinícolas que estão despontando muito em relação ao enoturismo. Sim, exatamente. Bom, a Luiz Argento, um show à parte, né, Lucinara, é uma das vinícolas mais bonitas aí do Brasil, né, não só prestigiada pela gente, mas pela crítica no geral, fazem vinhos excelentes, e eu não posso deixar de destacar também a degustação às cegas, né, que é a Cave Experience, e sugiro a todos que tentem fazer essa marcação, essa reserva, e aproveitem, porque realmente é uma região que vem se destacando, que produz vinhos excelentes. Maravilha. Simone, viajando com Si, que eu tive o prazer de conhecer há pouco tempo. A Simone, ela vai compartilhar com a gente uma experiência que vai mostrar para vocês que a cultura do vinho ela vai além de uma taça, que tem muitas outras atrações através do convívio com as pessoas, com a gente que vive em torno dessa cultura. E ela esteve em Monte Belo do Sul e lá ela conheceu uma tanoaria. É isso, Si? Sim, isso. A gente foi na tanoaria, mesa caça, né? E o pessoal nos recebeu, inclusive o Mauro lá, nos ensinou a fazer os barris. Eu, inclusive, consegui colocar 4 ripas para ajudá-lo, porque eu fui a candidata para ajudar a fazer os barris lá. E ele mostrou para a gente como se curvava. Então, assim, foi muito interessante essa visitação. Então, eu acho que lá em Monte Belo Sul vale muito a pena conhecer, principalmente para a gente viver esse momento junto com essas pessoas que não pagam a visitação, basta você agendar lá com o pessoal e eles estão lá para te receber. Você tem que dar a sorte deles estarem emborcando lá um barril naquele dia para você participar e ver o quanto é, assim, emocionante você ver aquilo, tá prontinho lá e depois a gente vai lá só para tirar na torneirinha e beber o vinho, né? E o que mais, Si? Porque tu conheceu outras cidades, outras atrações. Sim, e lá também a gente teve um almoço na Casa Olga, no bistrô, né? Passeamos lá na pracinha, conhecemos um pouquinho de toda a região e fizemos também uma degustação com almoço harmonizado, né? E, assim, foi muito interessante a cidade. Acho que os programas que a gente fez realmente lá em Monte Belo Sul foi esses. E aí depois, bom, quando tu veio para cá, também conheceu a Vinícola Aurora, em Pinto Bandeira, sim, outras unidades. Aí em Pinto Bandeira, né? Uhum, pode falar. Então, e lá em Pinto Bandeira a gente foi conhecer o churrasco gaúcho, né? Nós fomos recebidos lá na Vinícola Aurora com o churrasco gaúcho, harmonizado com os vinhos deles, e depois no finalzinho a gente teve também uma surpresa que foi comer as uvas
que eles escolheram, né, na hora lá para a gente, até tinha dado uma chuvinha, que são as uvas Chardonnay. Estava perfeito o almoço, foi muito, muito legal participar e conhecer um pouquinho daquele churrasquinho gaúcho, que é bem diferente do nosso aqui, não tem nada a ver, né? Porque aqui a gente come só comidinha mineira, mas o churrasco gaúcho foi muito show. Então, eu vou até falar um pouquinho da gastronomia aqui. Há uns 15 anos atrás, o pessoal vinha para cá, ficava 3 dias aqui e não aguentava mais, porque só tinha galeto, capelete, massa, que tem que ter, que é o cartão postal de visita para receber todo mundo. Mas, gente, hoje está muito mais diversificado, tá? Vocês podem vir ficar uma semana, 15 dias. A gastronomia está bem variada. A gastronomia perfeita. E se uma outra coisinha que eu queria que tu falasse, porque assim, o fato de tu morar em Uberlândia e de ter vindo para cá, conheceu a Serra Gaúcha, mas também tu conheceu a Góis, que fica em São Paulo, e também tem vinícolas no sul de Minas. Então, a gente está no meio de uma pandemia. A gente não sabe se pode se deslocar ou então se prefere aguardar um melhor momento e quer ficar em segurança em casa. Gente, não é só a Serra Gaúcha, tem outros lugares que também dá para se viver uma experiência enoturística. Sim, eu também visitei a Góis, né, que também é produtora de vinhos finos. Inclusive, a gente degustou um vinho lá, que é o Trópicos, que é da uva Lorena, que eles estão investindo muito nessa uva e realmente... além do Filosofia, que foi um dos vinhos que eu mais gostei na degustação, e no almoço também, num restaurante muito lindo, que é o restaurante que fica ao lado do casarão da Vinícola Góis, né? Eu achei que essa uva Lorena, ela é uma uva que se deu muito bem lá na região de São Paulo, né? E eu aconselho muito fazer essa visita lá. Agora, sobre as vinícolas em Minas Gerais, eu, inclusive, já até entrei em contato com o pessoal, né, do turismo da região de Minas, porque elas são muito pouco divulgadas, né? Nós temos a Casa Geraldo, Maria, que são, assim, vinícolas que realmente têm vinhos bons, vinhos finos, mas eles não fazem essa questão de mostrar, de abrir o turismo para que as pessoas venham visitar as vinícolas de Minas Gerais. Calma que eles estão começando, é uma região nova, logo eles vão estar se estruturando, a gente vê... já quer uma pré-strip lá, hein? A gente já quer uma pré-strip lá ainda. Tá, então tá. Gente. Eu me coloco à disposição, quem quiser fazer pré-strip, tô às ordens. Não precisamos de alguém como você para fazer isso aqui em Minas, que não tem. Tá bom. Renata, a gente conhece o mundo, frequenta lugares luxuosos. Quem me indicou ela para vir para cá numa press foi o querido Eduardo Vessone, que é um jornalista que escreve para vários canais. E aí, quando ela aceitou o convite, eu disse, meu Deus, o que ela vai achar, né? Enfim, conta para nós um pouquinho, Renata, porque assim, tu circula em ambientes super luxuosos, né? Da Europa, dos Estados Unidos, do Brasil. Fala para nós um pouquinho do teu olhar, de como tu vê o vinho brasileiro e as experiências que as vinícolas estão oferecendo. Boa noite, Lu, Maicon, Simone, todo mundo que está assistindo. Muito obrigada por essa apresentação tão carinhosa. Poxa, e tem tanto tempo que eu fui, né? Eu fui olhar o post, a data certinha, foi em 2015. Nossa, preciso voltar urgente para dar uma atualizada no roteiro. Mas o que eu posso dizer é que, poxa, né? O Brasil é um país continental, tão diverso, com uma natureza tão exuberante, a gente tem tantas belezas e a Rota dos Vinhedos tanta gente não conhece. Eu lembro que eu saí muito bem impressionada, porque ela ela não deixa a dever aos países europeus, né? Claro que cada lugar tem sua particularidade. Isso. Mas
a vegetação, o nível das vinícolas, né? Os vinhos que estão sendo produzidos, a gente sabe pelos prêmios que eles recebem, a gastronomia, como você disse, só vem se melhorando, se diversificando, se sofisticando. Então, eu saí maravilhada. Desde então, sou louca para voltar. Vocês chegaram a chamar o Must Go de novo, né? Mas eu me lembro que eu estava numa outra viagem. Que não podia vir. Uma colaboradora, o que foi uma pena. E comentei com você, né? Que eu sou louca para voltar com o meu marido, que não conhece. Então, assim, primeiramente, como um todo, foi uma viagem que me marcou muito e que eu acho que todo brasileiro, apreciador do vinho, tem que ir. E é muito perto, né? Quer dizer, está muito perto do Rio, de São Paulo, o acesso é muito fácil. E eu acho que é um lugar muito especial no nosso Brasil. E vocês fazem um trabalho incrível em receber nós jornalistas. E conta um pouquinho do que mais te impressionou, o que tu carrega na tua memória das experiências que tu viveu. Pois é, bom, eu adorei as degustações, né? Foi a primeira vez que eu fiz uma degustação às cegas, que é muito divertido. Bruno Agostini acertou quase tudo, né? Não sei se você lembra, que ele é um expert, então do lado dele fica difícil. Mas assim, né? A gente se divertiu muito. O que me impressionou muito foi realmente o nível das vinícolas, né? Então, assim, a organização, o atendimento, o tour, a diversidade dos tours, né? Que você pode fazer, você faz de bicicleta, você faz andando, você faz de 4x4, tudo, né, muito organizado, quer dizer, é um roteiro já pronto, né? É um prato cheio de turista, e um programa que você pode fazer em casal, com amigos, né? Se quiser, você pode até ir sozinha e lá você vai conhecer gente, né? É só marcar o tour, que sempre vai ter mais gente. E a qualidade dos vinhos, principalmente dos espumantes, que é a minha bebida preferida. Eu também. Nossa, tintim, você sai ali, né? Encantado. E a paisagem, né? A vegetação, a paisagem exuberante, né? Me lembro muito quando a gente estava na Vinícola Gais, né? Lá em cima, você vendo aquele visual, nossa, é de arrepiar. Esquece Toscana, esquece Provence, e você fica orgulhoso de ser brasileiro, de estar no Brasil, saber que você tem esse produto no nosso país. Maravilha, maravilha. Gente, muito obrigada. Um brinde, tintim, para vocês. E a gente vai seguir a nossa live aqui, tá bom? Muito obrigada. Obrigada a você pelo convite. Tá bom. Obrigada a você, Lu. Beijo. Então, nós vamos seguir agora passando mais um vídeo do Boulevard Convention que vai mostrar um pouquinho mais dessa visão noturna e das obras do empreendimento. Gente, eu voltei para o vinho aqui, porque eu tô com uma tábua de frios aqui no meu piquenique do Cris Miolo, com pãozinho, com fermentação natural, com salame, com vários queijos, tem até morango e flores. E aí eu não poderia deixar, ó. Escolhi esse vinho
da Zanotto, que eu estou brindando aqui, e harmonizando com essa tábua de frios. Para convidar os últimos 3 influenciadores do último bloco, que é a Lili Pestana, do Apaixonados por Viagens, junto com o Júlio Paulini, que estão no Rio de Janeiro, a Deise Remos e o Guilherme Cury, do Eu Amo Vinho, e o Felipe Keller, do Wine Locals. Então, aqui a Lília, do Rio, a Deise e o Guilherme, de São Paulo, e o Felipe, do Rio Grande do Sul. A Lília, que não entrou... Ah, não, a Lília entrou aqui, quem não entrou ainda foi a Deise e o Gui. Vamos ver se eles entram aí. Eu vou chamar a Lili e o Júlio para falarem um pouquinho das experiências que eles tiveram aqui, porque a Lili, na verdade, quando esteve aqui, foi durante a Vindima, né, Lili? 2020. Tá ouvindo o áudio, Lu? Tá agora sim, agora sim. Ok. Ótimo. Boa noite a todos. Obrigada pelo convite, poder participar desse momento tão especial, né, de valorização, celebração do vinho brasileiro. Um brinde já iniciando aqui os trabalhos. Lu, queridíssima, maravilhosa. Sim, foi uma experiência excepcional ano passado. Eu não me canso de elogiar. A Press Trip foi de altíssimo nível. E... Eu fiquei babando aqui. O Júlio não pôde ir. Júlio não pôde ir. Ficou com o coração partido. Mas, na verdade... Oi, peraí, oi, Gui. Oi, Deise. Tudo bom? Segue aí, Lili. Vou colocar aqui a luz. Sim, na verdade, a minha história com a Serra Gaúcha começou em 2008. Primeira vez que eu visitei a região. E fiquei baseada em... Gramado. De lá fiz os passeios bate e volta, visitei Miolo e outras menorzinhas. E cheguei à conclusão de que, enfim, é legal, mas não funcionou. Eu queria ter a experiência mais inserida na região do enoturismo propriamente dito. Nada contra quem faça esse tipo de passeio bate e volta, porque eu acho que é uma questão de oportunidade. Muitas vezes é a oportunidade que você tem, então faça. Sim. Porém, é muito mais gostoso, mais prazeroso poder vivenciar a região, se hospedar em Bento, em Garibaldi, enfim. Então, em 2015, voltei com o Júlio. Estávamos recém-casados e foi uma viagem muito gostosa que a gente fez. A gente pôde visitar outras vinícolas, como a Alma Única, a gente ficou super encantado com os espumantes. Visitamos também a Casa Balduga. E ano passado, 2020, retornei com a Lu, com um grupo maravilhoso, fiz muitas amizades, é um grupo que permanece até hoje em contato e foi muito legal. E vivenciei a Vindima, que era um sonho, eu nunca tinha participado da Vindima. E toda essa energia, né? Você fica assim em êxtase, porque a Vindima é muito alegre, né? É muito divertido, então as experiências são muito divertidas também. Olha só, Lili, só fazendo um parênteses, né? Quem quer viver a Vindima aqui na Serra Gaúcha, no Rio Grande do Sul, na campanha, tem que se programar para vir para cá de janeiro a março. Mas no Vale do São Francisco, a gente sabe que eles colhem uva o ano inteiro em função da irrigação do Velho Chico, graças a Deus, né? E tem também o pessoal de Minas, o pessoal aí que está fazendo a colheita tardia, né? Na verdade, a colheita de inverno. Então, agora na Serra da Mantiqueira. Isso, a Serra da Mantiqueira. Então, é legal a gente deixar essas dicas, né? Para o pessoal que quer viver, porque tem gente que vem para cá, o inverno continua sendo a alta temporada, mas a Vindima já está brigando ali, né? Porque essa experiência da uva no vinhedo é só nesse período. Exatamente. O que não quer dizer que seja ruim, porque nós estivemos juntos no inverno, foi no mês de agosto do ano de 2015, e foi muito gostoso, foi uma outra experiência. E eu imagino que agora que estamos no outono deve ser ainda mais lindo, as paisagens, né, alaranjadas, porque vocês têm as estações definidas, né? E para quem não tem estação definida como nós, olha só.
A gente aqui no Rio de Janeiro não tem estação definida, então imagina, né? Tudo, né, um tom alaranjado, as folhas secas, é muito bonito. Inclusive, eu tenho muita vontade, era algo que eu estava combinando com alguns amigos, inclusive ano passado, de visitar a região do Vale de São Francisco, justamente por ter essa possibilidade da dupla vindima, né? E a Terra Nova, por exemplo, é uma das vinícolas que eu queria também bastante conhecer, né, do Grupo Miolo. Mas, enfim, são muitos lugares. Agora, com a Serra da Mantiqueira despontando, né, a Gaspari, por exemplo, que está também muito em alta, né, com receptivo bacana, a parte gastronômica é muito interessante. E tem isso, muita, né? A gente tem muita tenta... coisa, né? Tem muita coisa. Tem muita coisa. O que vocês coisa. viram, o que vocês viram é um pouquinho, né? Uma amostra do que tem. E que bom, né? Que não para de surgir novidades. Quem teve agora há pouco com nós aqui, a Deise e o Gui, outros queridos, né? Que viveram a vindima desse ano, tiveram a oportunidade também de passar por Garibaldi, por Bento, várias cidades. Falem um pouquinho dessa experiência. Vocês também participaram em Garibaldi e também conhecem a Góis aí em São Paulo? Sim. A Deise nasceu no Sul, né? Eu nasci no Sul, né? Para quem não sabe. Sou criada nessa terra. Então, para ela já está em casa, né? Eu já tinha visitado antes e a gente foi já algumas vezes e foi sensacional. Sempre é bacana, né? E fazer a experiência da vindima, para quem não fez, eu recomendo. Ou seja no Sul, seja em São Paulo, em qualquer outro lugar, é uma experiência que vale a pena fazer. E o enoturismo está crescendo muito, né? A gente fala muito do Sul, né? Porque o Sul está muito preparado, já tem muita história, mas São Paulo mesmo, na região ali, né? São Roque, até a Mantiqueira, como já falou ali, é bem interessante. A gente foi na Góis, por exemplo. A gente fez a vindima lá também. Que até o Ricardo já tinha falado, né? Bem interessante, é bem divertido. Né? É bem divertido. Tá, e vocês estão tomando o que aí? Aqui. A Sangiovese da Sangiovese da Zanotto, que é a vinícola campestre. Essa vocês nunca foram em Vacaria? Não, essa a gente não foi, tá na lista. Então, gente, eu fui há 15 dias atrás e é impressionante o tamanho, a estrutura. Eu acho que é outro destino que logo vai despontar muito forte. Lili, vocês estão tomando o quê que eu não vi? Zanotto também, olha só, todo mundo no vinho tinto. No vinho tinto. Felipe. Queria dizer que eu não recebi o memorando que era para eu tomar Zanotto e para trazer a esposa junto. Eu vim sozinho e estou tomando Guatambu. Não recebi esse memorando. Gente, o Felipe está tomando Guatambu, Cabernet Sauvignon, que é um excelente exemplar da nossa campanha gaúcha. E o Felipe é do Wine Locals, aqui do Rio Grande do Sul. Eu vou deixar para te explicar, para te falar, que eu acho bem bacana, né, Felipe? O trabalho que vocês fazem, qual é o foco de vocês? Bom, tentando simplificar, nós somos uma plataforma de conteúdo e experiências do mundo do vinho. Então, às vezes, quando a gente olha, a gente faz muita coisa diferente, mas a gente começou, inclusive, um brinde especial que hoje a gente faz oficialmente 1 ano de empresa. Então, hoje a gente está comemorando o nosso 1 ano. Estou aqui com a taça sem haste, que é o nosso símbolo, porque a gente fala muito sobre trabalhar o novo consumidor, trabalhar essa coisa do beber sem frescura, sem a afetação, e porque justamente a gente quer trazer o vinho para o contexto, para o dia a dia, e trazer mais pessoas para o vinho, para o mundo do vinho, que a gente vê o quanto de potencial que o vinho brasileiro tem. E um ponto que a gente acredita muito é que o enoturismo é um fator que faz a pessoa passar a tomar mais vinho. Então, a gente, antes de entrar no mundo, de montar todo o trabalho, a gente montou um trabalho sobre comportamento de consumidor. A gente estuda o perfil, entende. Então, essa é uma paixão nossa, entender esse comportamento. A gente tem um mapa de comportamento do consumidor. E a gente percebeu que a pessoa passava de fase no mundo do vinho quando ela visitava uma vinícola. Então, a pessoa entra numa vinícola sem conhecer praticamente nada, sem ter interesse pelo vinho. E ela sai de lá com aquela, cara, eu quero conhecer mais sobre isso. Não interessa qual, não interessa, tem N modelos, N formas de conhecer. Então, a gente começou, a primeira coisa que a gente fez quando a gente lançou o Wine Locals foi, vamos conectar as pessoas com essas experiências. Então, a gente criou uma plataforma digital
para as pessoas conseguirem comprar as experiências. Normalmente é uma visita, chegar na visita é algo ainda muito offline, né? A pessoa às vezes bate na porta da vinícola lá e pergunta: oi, tem experiência, posso fazer alguma coisa? Então a gente divulga, faz conteúdo, ajuda a vender, faz todo esse relacionamento entre os consumidores e as vinícolas e outras experiências também, como os restaurantes, os hotéis, para fazer realmente as pessoas viverem a experiência com vinho. Tá em casa, tá na cidade, no wine bar, ou principalmente tá na vinícola, onde realmente tem a melhor experiência, né? Onde a gente não tem nada igual a gente na vinícola. Costuma dizer, não só no vinho, mas em tudo, né? O consumidor cada vez mais está em busca de experiências. E o vinho, essa questão do enoturismo, dos ambientes ao ar livre, de novas experiências que proporcionam uma maior privacidade, né? Uma descontração, descomplicado, que tu possa curtir esse momento no teu canto, no teu espaço, como tu quiser. Exato. É uma coisa que está muito, muito em alta, né? Com certeza. Não, a gente fechou um ano agora e é interessante comentar alguns dados que a gente compartilha agora. O mês de maio, que fechou ontem, a gente vendeu mais experiências do que janeiro a abril somados. Então, olha só. A gente vê a retomada, a gente vê isso acontecendo, né? Justamente porque o enoturismo proporciona uma opção de turismo responsável, de um turismo... A gente, com a plataforma, a gente consegue organizar, então todo mundo que iria no mesmo horário domingo, a gente separa, a pessoa vai na sexta, vai no sábado, vai na segunda, vai na quarta, a gente consegue organizar melhor isso. E a gente vê uma mudança muito interessante de primeiros 6 meses, o piquenique que você está fazendo aí, era disparado a experiência que mais tinha. Então, vinícola que não tinha piquenique criou nesse período, porque era o que realmente... Todo mundo queria piquenique. Depois a gente começou a ver, quando começou a esquentar, a gente começou a ver as experiências ao ar livre, como bike, trekking, experiências mais saudáveis, mais na natureza. E agora a gente está vendo a tendência que a gente mais aponta para o próximo período, é um termo que a gente chama de escape, que é algo lúdico, algo extremamente elevado. Então, as pessoas não estão buscando degustação, visitação. Elas estão buscando o taça-trufa, por exemplo, que a gente citou mais cedo da Garibaldi, degustação harmonizada com chocolates, ficar hospedado na pipa de vinho, que agora tem pipas terroir, que lançou sucesso. As pessoas estão buscando algo que tirem elas dessa realidade, elas não querem simplesmente ir ali tomar um vinho e voltar, elas querem algo arrebatador. Então a gente trabalha com a Vinícola Don Giovanni, por exemplo, na época da Vindima eles têm campo de girassóis, foi um sucesso absurdo. Esse tipo de experiência elevada. E eu acho que qualquer vinícola consegue oferecer isso, conectando com a gastronomia, sabe? Preparando uma experiência completa e trabalhando esse fator lúdico, sabe? Trabalhando a degustação às cegas, trabalhando uma harmonização diferente do que a pessoa está esperando, contar uma história. É isso que a gente vê agora, realmente o que vem por aí, o que está começando a dar essa virada. O piquenique começa a cair, ainda está em alta, apesar do frio, acho que o pessoal não apesar do frio, ainda está em alta, o piquenique ainda é algo que bomba, mas está começando a migrar para essas experiências indoor, mas experiências lúdicas, experiências que realmente façam a pessoa sair do dia a dia dela. Né? Maravilha. O vinho proporciona. Gente, e tem muita experiência, e cada dia surgem mais e mais e mais novidades, justamente buscando atender esses interesses, né, que o turista tem. Eu gostaria muito, muito de agradecer vocês, dizer que, na verdade, o que a gente queria era estar junto com todos vocês, e mais gente, aglomerar muito, abraçar muito, brindar, fazer tintim mesmo, de verdade, mas dizer que esse longe que a gente está fazendo está nos deixando perto de alguma maneira, né? E que tudo isso passe o mais rápido possível e que a gente possa se encontrar, brindar a vida sempre com uma bela taça de vinho brasileiro ou espumante na mão, né? Agradeço muito vocês. Tá bem? Eu vou encerrando aqui esse bloco para finalizar essa live. E tudo de bom para vocês. Se cuidem, tá bom? Tchim, tchim. Gente, então,
agora agradecer muito aos 12 influenciadores que proporcionaram essa live, que compartilharam um pouquinho das experiências que eles viveram aqui. Reforçar o sorteio da campanha do Dia do Vinho Brasileiro 2021, né? Que vocês têm que viver uma experiência com o vinho, fazer a foto, postar nas suas redes sociais, pode ser no Facebook, pode ser no Instagram, com a hashtag Meu Dia do Vinho, né? Não esquecendo de marcar a vinícola que vocês estão degustando vinho para concorrer ao sorteio desse kit aqui que está atrás de mim, além desse espumante que eu já abri, né, do Boulevard Convention. São 8 rótulos nacionais de espumantes e vinhos, além do voucher, né, desse voucher aqui, da Giordani Turismo, que dá direito ao passeio da Maria Fumaça e a visita ao Parque Epopeia Italiana. E paralelo a isso, a gente tem também o desafio do Boulevard Convention, que aí vocês têm que seguir o Instagram do Dia do Vinho Brasileiro, do Boulevard Convention, fazer o post da experiência e desafiar 2 amigos a fazerem o mesmo para concorrer a 2 diárias de qualquer hotel da Rede Plaza no Brasil. E aí, conforme o interesse de cada um, a proximidade, vão poder escolher qual hotel. Em nome do SEG, eu gostaria de finalizar agradecendo todos os patrocinadores, o patrocinador Master, o Boulevard Convention, o SEBRAE, as secretarias de turismo de Antônio Prado, de Bento Gonçalves, de Flores da Cunha, Garibaldi e Monte Belo do Sul, as vinícolas Aurora e Pisato de Bento Gonçalves, a Campestre de Vacaria, a Cooperativa Vinícola Garibaldi de Garibaldi, a Gaice de Pinto Bandeira, Góis de São Paulo e Guatambu de Dom Pedrito. Agradecemos também a Giordani Turismo e ao apoio da Uvibra Concevites, Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Por fim, agradecemos ao apoio do Di Paolo, que concedeu esse espaço para a gente poder fazer a live. E antes de finalizar, eu chamo aqui um vídeo coletivo, de um brinde coletivo de todos os influenciadores. Porto Alegre, comemorando o Dia do Vinho Brasileiro desde sempre. Tchim, muita saúde a todos. Olá, confrades e confreiras, tudo bem? Um brinde ao nosso querido e amado vinho brasileiro. É isso aí. Saúde a todos. Um forte abraço. O time do Wine Locals é apaixonado pelo vinho brasileiro. Um brinde. De São Paulo, capital. Comemorando o Dia do Vinho Nacional. Saúde. Oi pessoal, eu sou o Choro da Videira e tô aqui para levantar um brinde ao vinho brasileiro. Não só porque é brasileiro, porque é um ótimo produto e é por isso que a gente valoriza. Saúde. Lili, você tá esquecendo um negócio. É verdade, olha. Fundamental. Um brinde aos vinhos brasileiros, diretamente do Rio de Janeiro. Sou Lise do Livino e quero levantar esse brinde à valorização da qualidade do vinho brasileiro. Saúde! De Florianópolis, Santa Catarina, comemorando o Dia do Vinho Nacional. Saúde! Vários vivas para o vinho brasileiro. Erga sua taça, marque a vinícola do seu vinho brasileiro e viva o vinho brasileiro. Hashtag Meu Dia do Vinho. Ah, como é bom! Brinde ao vinho brasileiro. Oi, pessoal, tudo bem? Vamos brindar o Dia do Vinho Brasileiro. Abra seu vinho. Saúde! Saúde! Gente, para finalizar, eu ergo um grande brinde ao vinho brasileiro. Eu vou seguir aqui com a minha tábua de frios do Cris Miolo, o meu vinho tinto e até 2022, lembrando que todo dia é dia do vinho. Saúde a todos!